O terremoto ocorrido ontem na Bolívia teve reflexos também na macro-região. Em Ribeirão, prédios tiveram que ser evacuados. Em São Carlos, moradores também sentiram os abalos. Os mais de 1.000 funcionários que trabalham neste prédio comercial na Ribeirânia, zona leste de Ribeirão Preto, tiveram que deixar o imóvel após sentir 2 tremores perto das 10h45 da manhã. Estava na minha sala, senti um certo tremor no piso, mas não me chamou a atenção. E aí, de repente, as meninas da recepção começaram a interfonar em minha sala, que é no 4º andar, e falar que o pessoal estava reclamando, principalmente o 8º andar, o 6º e o 9º, que o prédio estava tremendo. Neste momento, por medida de segurança, eu achei por bem evacuar o prédio, porque nós temos mais de 1.200 pessoas trabalhando por dia. O Corpo de Bombeiros esteve no local e não encontrou nenhum dano na estrutura do prédio. Elas estão aptas para o seu uso, né? A gente orientou os administradores de cada prédio a retornar às atividades normais de cada um e fica a cargo desses administradores agora a estabelecer um procedimento para retornar às atividades. De certo, a gente tem para informar que nenhum prédio sofreu dano a ponto de oferecer um risco de desabamento ou coisas similares nos locais, né? Neste outro prédio comercial na rua Visconde de Inhaúma, no centro de Ribeirão Preto, diversas pessoas sentiram os reflexos do terremoto. A Irenilde ficou assustada. No momento eu senti que a minha mesa ela andou cerca de 50 centímetros para um lado e depois para o outro. Naquele momento eu conversei com a minha colega do lado, porque pensei que ela estivesse chacoalhando a mesa, porém a nossa mesa é bem pesada, que é uma mesa para 2 profissionais. E conversei com as demais colegas do trabalho e todas confirmou. Até esse momento, até descobrir o que realmente tinha acontecido, bateu um desespero. Ah, com certeza, né? Principalmente no 14º andar, né? Eu não sabia se eu saía correndo pelas escadas ou pelo elevador para chegar mais rápido. Então, assim, foi realmente um grande susto. O Daniel também sentiu algo estranho, mas não suspeitou que fosse reflexos de um terremoto. Eu senti, mas falei, deve ser às vezes um pouco de tontura, alguma coisa assim, mas tranquilo. Aí eu fui perceber mesmo na hora que eu vim aqui no consultório do meu pai que estavam tendo essa conversa do pessoal que estava descendo, correndo. Aí eu falei, nossa, então eu realmente senti. O síndico, que é dentista, conta que estava atendendo um paciente e que não sentiu o abalo. Estava atendendo um paciente e no exato momento nós, nem eu nem o paciente sentimos nada. Talvez pelo trabalho que estava fazendo não percebemos. O bombeiro, uns 10, 15 minutos, chegou, fez uma averiguação completa no prédio, atestou que não haveria nenhum problema, pelo menos visual, e nenhuma fundação e nenhum outro ponto perigoso do prédio. Os tremores também foram sentidos aqui no prédio do Instituto Adolfo Lutz, na Rua Minas. Por questão de segurança, os funcionários foram liberados. As atividades devem ser retomadas nesta terça-feira. Moradores da cidade de São Carlos também sentiram um tremor por volta das 11 da manhã. Logo em seguida, a Defesa Civil recebeu várias ligações da população, principalmente dos moradores de edifícios da área central. Funcionários do prédio da Prefeitura e até do sistema Clube de Comunicação também sentiram os tremores. Segundo a Defesa Civil, o abalo foi de 5 na escala Richter, um evento raro, mas que ocorreu pela cidade estar em cima da pedra de basalto, que recebeu a vibração. Nenhum dano foi registrado. A gente verificou em alguns prédios na região do centro, especialmente onde o pessoal nos ligou avisando que tinham evacuado os prédios. Até a escala 5 se mede pelos efeitos que são causados e não houve danos, não houve trincas, não há nenhum dano em nenhum edifício ou prédio. O terremoto de 6,8 graus na escala Richter teve o epicentro na Bolívia. Os reflexos chegaram até o interior de São Paulo e as vibrações foram sentidas em cidades como Ribeirão e São Carlos. Os moradores de São Paulo e do Distrito Federal também sentiram um tremor de terra. Em 2008, Ribeirão Preto também sentiu os reflexos de um terremoto de 5,2 graus na escala, que teve o epicentro no litoral sul de São Paulo. A Adriana relembra o que aconteceu. Na época, meu marido chegou na cozinha, assustado, relatando que ele estava encostado no sofá e que ele sentiu que a parede havia tremido e que a folhagem de uma planta que nós tínhamos na sala, ela estava balançando. Foi aí que eu falei, bom, será que foi um terremoto? Porque nós não estamos, a gente não vivencia isso no Brasil, né?
E agora, 10 anos depois, isso volta a acontecer. Exatamente, depois de 10 anos, mas dessa vez eu não senti nenhum tremor, não. André Costa para o Jornal da Clube. A Defesa Civil de Ribeirão informou que não precisou atuar, uma vez que o Corpo de Bombeiros fez uma prévia avaliação nos locais e não houve a necessidade de qualquer intervenção. Agora ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís. Os moradores de Bebedouro também relataram reflexos dos tremores na cidade. Para conversar mais sobre esse assunto, nós convidamos a professora de Geografia, Lívia Maria Grégio. Professora, boa tarde. Por que esses tremores que começaram na Bolívia foram sentidos também aqui na nossa macro-região? Boa tarde a todos. Bom, esses tremores, eles são um reflexo do que aconteceu lá na Bolívia, na Cordilheira dos Andes, onde duas placas tectônicas elas se chocaram, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Como houve esse choque, ele aconteceu tão profundo. Quanto mais profundo é o choque, mais forte vai ser a magnitude desse tremor. E aí ele conseguiu, então, chegar nas outras partes da placa, não só na parte onde se concentra o epicentro mesmo. E por que as pessoas que moram ou trabalham nos prédios são as que mais sentem esse tipo de tremor? Isso está relacionado com dois fatores. O primeiro é a altitude, né? Os prédios mais altos, eles tendem a sentir mesmo mais tremores. E o segundo é que o Brasil, ele se encontra no meio de uma placa tectônica, que é a sul-americana. Então, relativamente, a gente está numa área mais estável desses tremores e tal. E com isso, estando nessa área, nós não nos preocupamos muito com esse fator. A nossa engenharia, a nossa infraestrutura não visa muito essa parte, porque eles quase não acontecem aqui. O terremoto aconteceu às 10h40 da manhã, teve magnitude de 6,8 graus na escala. Por que ele chegou aqui com menos intensidade? Qual que é a explicação? Quando ocorre, né, esse tremor, esse choque entre as placas, onde acontece o epicentro é a parte mais forte, onde há esse tremor, a maior magnitude dele. Conforme ele vai passando pela placa, ele vai perdendo um pouco e aí ele vai perdendo essa força, chegando aqui um pouco menos agressivo, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que os servidores municipais da cidade de Morro Agudo correram recentemente o risco de perder o plano de saúde. Pusse. Já, Thaís.